Fala pessoal, aqui é o André Locatelli novamente e hoje nós vamos testar um novo gen, um novo assistente que ele fala sobre o simulador dos juros compostos para ajudar aí nas suas finanças, seja pessoais, seja empresariais. Ok, essa aula tá top e fica comigo até o final para você aprender como simular juros compostos aqui na inteligência artificial usando o Gemini. Ok, pessoal? Então tudo bem. Então vamos lá. O que eu vou fazer em primeiro lugar? Eu quero saber o que eu vou aprender nessa aula de hoje. Então eu vou digitar o que irei aprender hoje. Vamos ver o que ele responde pra gente. Tá joia? Então tá aqui, ó. Olá, que excelente iniciativa. Eu sou o tutor de IA especializado em finanças e a partir de agora simulador de juros compostos. Nessa prática guiada, você irá aprender o poder da disciplina do tempo e da taxa de rendimento na construção do patrimônio. Iremos simular 8 etapas progressivas interdependentes, simulando situações reais de investimento para visualizar o efeito dos juros sobre juros. Então nós vamos utilizar os juros compostos, que é calculado de forma exponencial. Então a gente sempre começa com um diagnóstico inicial e ele está fazendo a seguinte pergunta para mim. Esse prompt eu criei, certo? Criei esse gen e vou disponibilizar de graça para você. É só você acessar a descrição do vídeo, entrar no grupo do Telegram que ele vai estar lá para você. Então vamos lá. Para começarmos nossa simulação prática, preciso estabelecer o cenário base. Qual o valor inicial capital que você gostaria de simular? Aí você vai simular da seguinte maneira. Eu tenho um capital de aproximadamente R$25 mil. R$25 mil para eu simular aqui. Pronto, a primeira informação eu já dei para ele. Certinho? Então vamos lá. Levantamento de dados, raciocínio financeiro. O capital inicial é a base a qual os juros começarão a incidir imediatamente. Aqui ele está dando para a gente um conceito básico da matemática financeira, que o juros sobre juros sempre começa com um capital inicial, com um valor no marco zero. É isso que nós precisamos entender aqui. Então, no momento, para que o patrimônio cresça de forma mais acelerada, é fundamental manter a disciplina dos aportes mensais. Aportes mensais são depósitos mensais que você vai estar fazendo, que você vai estar realizando. E buscar uma taxa de juros competitiva. Agora vamos definir os outros fatores cruciais para a nossa simulação. Por favor, me diga, qual será o aporte reforço constante? Por exemplo, R$400. Qual a taxa de juro mensal estimada para o investimento? Bom, o que eu quero? Eu quero trabalhar com taxas reais. Então eu vou colocar aqui, o aporte é o valor que você pode fazer todos os meses. Aí você faz uma análise financeira da sua vida e aí você digita para ele aí, olha, eu posso depositar, por exemplo, R$500 mensais. A taxa de juros, é isso aqui que você vai falar para ele. Quero as taxas reais de mercado. Mercado para esta simulação. Então vamos lá, a partir do momento que eu falei para ele que eu vou fazer aportes de R$500, ele vai buscar para mim aqui agora as taxas reais de mercado. Vamos ver o que ele disse aqui. Para a taxa de juros mensal, usaremos uma rentabilidade de mercado comum para investimentos conservadores, tá? De renda fixas, como CDB, Tesouro Selic, que rendem 100% do CDI Selic. Desconsiderando a tributação por enquanto, para focar no efeito dos juros compostos. Depois, mais para frente, você pode pedir para ele colocar a tributação e também a pressão inflacionária. Então, com base nas taxas de mercado atuais, que refletem uma Selic CDI alta, vamos considerar uma taxa média anual bruta de aproximadamente 13,5% ao ano, que corresponde a 1,7% ao mês, né? Então, muito bacana isso daqui. Então, portanto, o cenário base será capital inicial 25 meses, 25 mil, aportes mensais, depósitos mensais no valor de R$500, taxa de juros mensal 1,07% ao mês. Então, a primeira análise, ele vai fazer para mim aqui, você está vendo que ele colocou essa fórmula enorme, você não precisa preocupar com ela, que ele mesmo vai desenvolver.
Essa etapa ele vai calcular o primeiro resultado palpável. A fórmula dos juros compostos considera o crescimento exponencial do capital somando os aportes regulares. Onde M é o montante, ele está te dizendo a nomenclatura da equação. P é o capital inicial, valor presente, e PMT são os aportes mensais, os pagamentos mensais que você vai estar realizando. Então, com base nos dados fornecidos, funciona o resultado para um prazo de 5 anos, 60 meses. Então, me forneça o montante final o total investido, capital mais aportes e o total dos juros ganhos. Então, cálculos. Então, nós vamos ter aqui o prazo de 5 anos ou 60 meses, o total investido 25 mil. Então, serão 60 aportes de R$500, total investido que você vai fazer é 55 mil reais lá. Então vamos lá, o montante final, né, vai ser de 106.878,41. Então o que ele está falando para mim? Ó, o montante final com essas taxas de juros vai ser de 106 mil. Total investido, 55 mil reais. Total de juros ganhos, 51.878,41, que é o montante aqui, menos os 55 mil reais investidos. Agora, ajuste e otimização, que é a quarta etapa. O que ele pensa? O tempo é o maior potencializador dos juros compostos. Por quê? Se os juros compostos tiver a seu favor, é a oitava maravilha do mundo, ele vai potenciar e crescer o seu capital. Prolongar o prazo, limite que os juros incidam sobre uma base em vez cada vez maior, criando uma curva de crescimento exponencial, como eu já havia dito. Se você mantiver o mesmo capital, 25 mil, aportes de R$500 e a taxa de 1,7, mas dobrar o tempo para 10 anos, 120 meses, qual será o novo montante final? Bom, vamos calcular aqui. Calcule novamente, né? Então vamos lá calcular novamente o que ele vai fazer para nós aqui. Pronto, ele já fez a otimização aqui para nós do fator tempo. Ele já fez a otimização para a gente aqui do fator tempo. Então tem um raciocínio novo aqui, ó. O tempo é o maior potencializador de juros compostos. Prolongar o prazo permite que os juros incidam sobre uma base, o montante calculado cada vez maior, acelerando drasticamente a curva de crescimento. Então, capital inicial 25, aportes mensais R$500, taxa mensal 1,07, prazo N 10 anos, 120 meses. Aí ele fez todos os cálculos para nós novamente aqui, mais os 120, os 25 mil, mais os 120 meses de aporte de R$500, 85 mil. Então, o montante final, 206.463,54 você teria ao final de 10 anos, e o total dos juros ganhos ao final de 10 anos, com essas rentabilidades, você teria aqui 121.463,54, tá? Aí nós temos aqui, etapa 3, né, 60 meses, 55 mil, total dos juros 51. Etapa 4, 120 meses, 85 mil, porque aumentou o valor dos aportes, né? Então, 121 mil reais. Então, qual que é a lição? Dobrar o prazo do seu investimento aumentou apenas 54,5% no total investido, 55 mil por 85 mil. Já fez a continha para você, mas o total dos juros ganhos mais do que dobrou. Ele passou de 51 para 121 mil. O efeito exponencial começa a fazer a mágica. Então você está vendo aqui, quanto maior o tempo que você deixa esse capital aplicado, maior é a curva exponencial dos juros compostos, ou seja, mais rendimento no seu bolso. Traduzindo para um português simples. Aplicação prática, taxa de oportunidade. Raciocínio, a rentabilidade da taxa de juros é vital para uma pequena diferença na taxa, especialmente no longo prazo. Gera um abismo financeiro, pois cada juro ganho é maior e passa a render mais rápido. Pergunta: simule o cenário de 10 anos novamente, mantendo o capital e aportes, mas aumenta a taxa de juros para 1% ao mês. Né? Qual a diferença do montante final em comparação ao resultado da etapa 4, que usou 1,7% ao mês? Então, novo cenário, nós vamos fazer aqui 25 mil, aporte mensal de 500, nova taxa mensal, prazo de 10 anos, total investido. Então, tudo isso daqui que ele está fazendo é simulação de investimento para nós.
certo? Ele está te ensinando aqui a raciocinar sobre investimento e sobre juros compostos. É interessante você fazer isso daqui na sua casa aí com calma e colocando os valores, fazendo uma análise financeira sua pessoal ou da sua empresa para você conseguir ter esses rendimentos. Então, um novo montante, 189 mil, agora com uma taxa de 1%. Um montante final da etapa 4, 0,7%, 206. Montante da etapa 5, 1%, 189 mil. Você viu que essa diferença de taxa de juros fez com que a diferença caísse em 16.763,20 centavos em rendimento de juros da etapa 4 para a etapa 5. Então, a interpretação dos resultados, o impacto do juros sobre os juros. Aí ele te dá um raciocínio básico, né, que aqui, ó, a diferença 16 mil da etapa 5 versus a etapa 4 mostra o real poder dos juros compostos, uma diferença de apenas 0,07 no ponto percentual na taxa mensal, resultou numa perda significativa do capital acumulado. Por que eu estou falando isso aqui para você? Para você prestar bem atenção, porque pequenas diferenças na taxa de juros, como 0,07, fazendo uma conta matemática bem simples aqui, né, te deu essa diferença de 16 mil reais a menos no seu investimento que você estaria fazendo. Então, nos 10 anos, a simulação aqui, etapa 5, 1% ao mês e montante 189, qual a porcentagem do montante final total acumulado que representa o dinheiro que você colocou no seu bolso, né? Então, o montante final aqui é 189 mil, total investido, você colocou no bolso nessa situação, é 104.034. Aí ele refaz os cálculos para vocês aqui, né, e dá aqui, ó, porcentagem investido. Ele pegou 85 mil reais, dividiu pelo valor total do montante, que é 189, 44,81. Porcentagem dos juros, ele pegou os juros, dividiu aqui pelo total e multiplicou por 100, né? E achou aqui 55,19% dos rendimentos reais, aí vamos falar assim, dos juros. Não vou falar rendimentos reais porque o rendimento real tem inflação, tá? Então desconsidera a palavra rendimento real. Então aqui, dinheiro no seu bolso, 85 mil, dinheiro ganho por juros, então montante final 189.034, certinho? Vamos ver o que mais que ele dá para mim aqui. Então ele faz uma revisão e uma reflexão para nós aqui. Então lá, os juros compostos são uma força neutra, eles podem trabalhar a seu favor, investimento ou contra você, dívidas. Então se ele está a seu favor, é a oitava maravilha do mundo. Se ele está contra você, ele é o oitavo grande problema da sua vida. Vamos dizer assim, se não for o primeiro. A dívida com juros compostos cresce na mesma velocidade exponencial do que o seu dinheiro aplicado, mas ela drena o seu patrimônio. Então, uma coisa é você fazer investimento para aumentar capital, a outra é você captar dívidas para você drenar o seu capital. Então, vamos lá. Se você tivesse pego um empréstimo de 5 mil com juros compostos, 5% ao mês, essa taxa aqui, pessoal, não está muito aquém do mercado, não, mas eu vou pedir para ele fazer uma outra simulação para mim aqui com o mesmo valor, tá? Eu vou pedir para ele fazer uma outra, se ele já fez a simulação aqui de 5 mil, tá certo? Lá, montante final, 8 mil do custo total, juros 3.979, com o mesmo valor lá e o período de 5 anos. Vamos ver o que vai acontecer. Aí ele me dá uma conclusão finalzinha aqui, depois eu vou fazer algumas simulações com vocês aqui abaixo. Resumo da lição principal, fator tempo, dobrar o tempo mais que dobrou os juros ganhos, tal. Fator da taxa, etapa 5, uma pequena diferença de 0,7, isso aqui é para você refletir, resultou numa perda mais de 16 mil em 10 anos. Buscar a melhor rentabilidade é crucial. Isso aí você vai ter que ir nos bancos e conversar com o seu gerente e botar a par de tudo que está acontecendo. Leve esse simulador no seu celular e vai conversando e vai fazendo as simulações para você ver o que está acontecendo, como eu estou te mostrando aqui. O fator juros, após 10 anos, você teve esses ganhos, né? E o custo da dívida. O mesmo exponencial de riqueza, ele destrói o seu patrimônio quando ele transforma em dívidas. Mas eu tenho uma coisa que eu quero falar para vocês aqui. Agora, eu quero que você simule acrescentando a tributação real e a tributação real e o ganho livre
livre da tributação e da inflação. Vou reforçar para ele. Quero dados reais de mercado. Vambora, vamos ver o que ele vai fazer para mim aqui agora. Agora eu pedi para ele acrescentar um pouco da tributação e pedi para ele considerar a inflação. Então vamos lá, simulação avançada. Ele já fez aqui o item 9, ganho real e líquido. Então ele colocou os parâmetros, prazo 10 anos, 120 meses, taxa bruta nominal do CDI, atual, que está em cerca de 14,9, que corresponde a 1,17% ao mês, a etapa 4, 1,7 com uma média conservadora para os próximos 10 anos. Então, a tributação do imposto de renda para resgate 720 dias, 2 anos, a alíquota do imposto de renda sobre o rendimento lucro é a mínima da tabela regressiva, 15%. A inflação, que ele vai considerar pelo IPCA, a média histórica do IPCA, que mede a inflação dos últimos 5 anos, tem sido alta para simulações de longo prazo. Usaremos a meta do Banco Central, que é um alvo de 4% ao ano, ou 0,32,7% ao mês. Então, primeiro cálculo, o que ele fez para mim aqui? Calculou o bruto, né? Ele fez aqui o montante bruto, 206 mil, total investimento 85 mil, total dos juros ganhos 121.463,54. Aí ele fez o cálculo do imposto de renda, dá 18.218,53 centavos, e o cálculo do montante líquido, que dá 188.244,01, que é os 206 mil que nós tínhamos aqui em cima, menos o nosso querido imposto de renda. Então dá 188.244,01. Então montante líquido, total do imposto pago, ganhos líquidos, 103.244,01. Tá? Você deve estar achando estranho. Ah, mas aqui é o montante. O montante é capital mais juros. Ele está te dando aqui os juros menos o imposto de renda, tá? Só os juros menos o imposto de renda. Então você ganhou 103.244. Então lá, o cálculo real após a inflação. Ele já vai calcular para mim aqui todo o período inflacionário e vai me dar o que realmente eu vou ganhar. Então lá, o valor corrigido pela inflação, 85 mil, nos valeriam, né, se ele fosse corrigido pela inflação nos 4, 10 anos, fator de correção, 125.817,00. Esse aqui é o seu dinheiro corrigido pela inflação, tá? Pelo IPCA que ele deu pra gente. Ele fez a correção inflacionária do seu dinheiro. O cálculo do ganho real líquido. Ganho real líquido, montante líquido menos total investido, corrigido pela inflação. Porque você tem que entender, se por um lado na economia tem os juros que valorizam o seu dinheiro, tem a inflação que corrói o poder de compra do seu dinheiro. Então, 188 mil menos os 125 mil do seu capital corrigido pela inflação, você tem um ganho líquido de 62.427,01. Olha só como é que é perigoso a questão de investimentos se você não considera a inflação. Isso ninguém conta para você. Não existe banco que faz essa conta para você. Este simuladorzinho, ele vai fazer essa conta bonitinha para você. Então você acha que você está tendo lá um valorzão e na verdade você está tendo um valor menor por causa da correção inflacionária. Vamos lá. Resultado final da simulação. Montante final bruto, 206 mil. Montante final líquido, 88 mil. Total investido, que é o seu dinheiro, 82 mil. Ganho real líquido, 62.427,01. Lição principal dessa etapa avançada. O montante líquido de 188 parece ser um excelente resultado. No entanto, quando você desconta a inflação, o seu real aumento de poder de compra foi de 62 mil. O que eu quero dizer? Você vai ter 188.244,01 de dinheiro na sua conta. Mas qual que foi o aumento real do poder de compra dele? Foi de 62 mil reais. Concluindo, é fundamental que a taxa de juros bruta, 1,07, seja sempre significativa maior que a soma da inflação. Porque se não for maior que a inflação, você vai ter perda financeira. Então quer dizer que se a inflação estiver acima das taxas de juros que você estiver aplicando, você vai ter perda financeira. Então mais a tributação de 15% do seu lucro, seu objetivo é sempre ter um ganho real positivo. Então isso daqui é um sinal de alerta, é um tiro de alerta para você pensar.
Tá, então ele está fazendo um desafio final para nós aqui de aplicação real. Retomando o desafio, vamos aplicar essa lógica, um investimento de R$100 por mês em um CDB, Certificado de Depósito Bancário. Pergunta, qual seria o seu montante final, ganho real líquido em 5 anos, investindo 100 por mês no CDB, que paga 100% de CDI, 1,7% ao mês. Aí ele está fazendo os parâmetros aqui para nós, né? Tá dando tudo bonitinho, imposto de renda, tudo certinho, arrumadinho. Gostaria que eu fizesse a última simulação para consolidar o seu aprendizado? Sim, de forma rápida e simplificada. Eu vou colocar aqui para a nossa aula não ficar muito extensa. Então tá aqui. Ele já está fazendo para a gente aqui, desafio final, ganho real líquido, R$100 por mês em 5 anos. O que ele fez? Ele simulou um investimento de 100 por mês no CDB, que rende 1,7% ao mês, que é a taxa bruta de mercado, ao longo de 5 anos, ou seja, 60 meses, considerando imposto de renda e inflação. Vamos lá, cenário bruto e total investido. Ele colocou um prazo de 5 anos, 60 meses, aporte mensal, depósitos mensais de R$100, então você depositou lá R$6.000. Montante bruto 1,07, 8.275,34, juros brutos 8.000 menos 6.000, 2.275. Cálculo pós-imposto de renda, você já vai ter aqui o imposto de renda de 15%, 341, montante final líquido, juros líquidos, você vai ter aqui 1.934,04. Ganho real, descontando a inflação. Se a gente começar a pensar desse jeito, a gente não tira dinheiro do bolso. Então vamos lá. Indicador, total investido corrigido pela inflação, você teve uma correção inflacionária do seu dinheiro, então na verdade o que você ganhou de forma líquida foi de R$ 634,12 e não aquele valorzão que você viu lá no início. Em 5 anos, o investimento de R$100 por mês, você acumulou um montante líquido de 7.934,04, isso em 5 anos. No entanto, o seu aumento real do poder de compra, o quanto você está realmente mais rico, descontada a inflação e impostos, foi de apenas R$ 634,12, né? Então, se você quiser dividir isso aqui por mês, uma conta besta aqui, né? Você pode pegar isso aqui, 634, dividido por 60, você vê quanto que você ganhou por mês, aí você pensa o que é melhor. É melhor eu trabalhar com dinheiro em um empreendimento ou é melhor eu deixar ele aplicado em um CDB? Pessoal, seguinte, isso é para você refletir. Essa aula é uma aula reflexiva, para você começar a pensar uma coisa que nós chamamos de custo de oportunidade. O que é melhor? Qual a melhor opção? Eu trabalhar o dinheiro no meu empreendimento, num projeto que eu tenho, ou deixar ele no banco rendendo em um CDB ou qualquer outra aplicação financeira que você venha a simular, tá certo? Aí ele deixa uma mensagenzinha final para mim aqui, ó. Gostaria de refazer algumas das 10 lições com novos dados, aí você pode brincar com esse robozinho que eu criei para vocês aqui, certo? Da forma que você quiser, simular da forma que você quiser. Se você quiser o link de acesso a esse robozinho, entra no meu grupo do Instagram, o link está na descrição desse vídeo e até o nosso próximo encontro.